Então, entre os diversos elementos que a gente tem dentro de um programa de Stewardship, que é um programa de gerenciamento de antimicrobianos no hospital, um ponto muito importante que o CDC comenta é a expertise do farmacêutico, né, para que esse programa seja bem sucedido. E dentro da expertise do farmacêutico, a gente tem diversas intervenções que a gente pode fazer em relação ao uso de antimicrobianos. Sei que vocês fazem várias na prática do dia a dia também, como ajuste de dose, de horários, tempos de tratamento, várias intervenções assim. E as intervenções baseadas nos conhecimentos de PKPD, na minha opinião, são as intervenções das mais complexas que a gente tem e que talvez sejam de domínio mais exclusivo dos farmacêuticos do que dos outros profissionais. Né? Então, acho que por isso, da importância da gente conhecer bem os conceitos de PKPD e como que a gente pode aplicar isso de forma prática. Eu vou fazer primeiro uma introdução sobre os conceitos, né, de farmacocinética e farmacodinâmica que a gente chama de PKPD. Depois eu trago alguns exemplos da prática do meu dia a dia, do meu trabalho como farmacêutico clínico e da minha pesquisa como doutorando na área de PKPD. Então, sempre que a gente administra algum medicamento, a certa dose de um medicamento, ele passa pelos processos farmacocinéticos no organismo, até atingir uma certa concentração sérica, e dependendo das características de farmacodinâmica desse fármaco, ele vai atingir um certo efeito. Quando eu falo nos processos de farmacocinética, eu me refiro a todo o processo que o fármaco caminha dentro do nosso organismo, que seriam os processos de absorção, de distribuição, de metabolismo e de eliminação. Quando eu me refiro ao PD, a farmacodinâmica, eu estou me referindo às características do fármaco que são relacionadas à estrutura química desse fármaco, do mecanismo de ação e ao efeito fisiológico que esse fármaco vai ter quando ele atinge o alvo esperado no organismo, certo? Quando a gente fala de PKPD, de antimicrobianos, a gente pode quantificar o PK, que seria a distribuição, todos os processos farmacocinéticos do antimicrobiano, através das curvas de concentração pelo tempo. Então, a gente quantifica isso através das curvas de concentração pelo tempo e utilizando os parâmetros farmacocinéticos. Os parâmetros farmacocinéticos, então, de meia-vida, tempo de meia-vida, o volume de distribuição, o clearance, todos esses parâmetros que caracterizam a farmacocinética. E quando a gente fala de farmacodinâmica, de efeito de antimicrobianos, a gente quantifica isso utilizando as concentrações inibitórias mínimas, então os MICs. Quando a gente relaciona o PK e o PD, as características de farmacocinética com as características de farmacodinâmica de uma forma quantitativa, que a gente fala dos conceitos de PKPD. Vou trazer um exemplo prático, um exemplo hipotético de como a gente utiliza os conceitos quantitativos de PKPD na prática da escolha antimicrobiana. Então, por exemplo, se a gente tivesse um fármaco hipotético, que é um fármaco novo no mercado, que é a novamicina, e eu dissesse para vocês que a novamicina ela é utilizada para tratar uma pseudomonas com uma concentração inibitória mínima de 16 para esse fármaco. E aí eu trago o dado para vocês que quando a gente administra a novamicina, ela atinge uma concentração sérica de 60 mg por litro. Então, ela atinge na corrente sanguínea uma concentração que é bem superior à concentração inibitória mínima do micro-organismo. Então, isso significa que a novamicina seria um bom fármaco, que seria um fármaco bem indicado para tratar essa pseudomonas? Mas aí eu também trago outro dado para vocês, que seria o dado de meia-vida desse fármaco. Que eu digo para vocês que a meia-vida desse novo fármaco é de 15 minutos. E aí, então, quando a gente administra, ele atinge a concentração de 60, mas depois de 15 minutos, ele atinge a concentração de 30, porque é por causa do tempo de meia-vida, e depois de mais 15 minutos, atinge a concentração de 15, e assim por diante. Então, com esse fármaco com um tempo de meia-vida tão curto, eu estou dizendo para vocês que ele atinge uma concentração que é muito superior à concentração inibitória mínima, mas o tempo de meia-vida é tão curto que depois de 30 minutos, a concentração já está abaixo da concentração inibitória mínima. Então, será que esse fármaco é bem indicado ou não para tratar esse micro-organismo? E aí, que eu falo para vocês que depende. Depende de qual é a característica que melhor representa a eficácia desse antimicrobiano. Alguns fármacos antimicrobianos dependem que a concentração máxima seja
muito superior à concentração inibitória mínima para que tenha o efeito desejado, que são os fármacos que a gente chama de concentração dependente. Se esse fármaco, que é a nova amicina, fosse um fármaco concentração dependente, que dependesse do pico de concentração, eu acho que ele seria um fármaco bem indicado nessa situação, porque a concentração máxima que ele atinge é bem superior à concentração inibitória mínima. Esse é o exemplo prático, por exemplo, dos aminoglicosídeos, que são bem conhecidos por ser fármacos concentração dependente, como a amicacina, a gentamicina. Porém, alguns fármacos, eles dependem que o tempo que a concentração sérica fique acima da concentração inibitória mínima seja otimizada para que tenha um melhor efeito antimicrobiano. Então, se esse fosse o caso do nosso novo antibiótico, eu diria que talvez ele não fosse um antibiótico bem indicado na situação, porque ele fica acima da concentração inibitória mínima por pouco tempo. Então, 30 minutos depois da administração, ele já fica com a concentração inibitória mínima abaixo da concentração sérica abaixo da concentração inibitória mínima. E esse seria o exemplo dos casos dos beta-lactâmicos, exemplos bem conhecidos de fármacos que a gente fala que são tempo dependente, então eles dependem que a concentração sérica fique acima da concentração inibitória mínima pelo máximo de tempo, para que eles sejam efetivos. E é por isso que hoje em dia a gente tem aquela discussão de fazer infusão estendida, por exemplo, dos beta-lactâmicos, infusão estendida de meropenem, não sei se vocês já ouviram falar, depois vocês comentam também. Por isso que a gente tem a discussão para esses fármacos, então são os fármacos tempo dependente. Alguns fármacos, eles dependem dos dois parâmetros, eles dependem tanto da concentração quanto do tempo. E a gente tenta otimizar, então, toda a exposição do paciente, que a exposição do paciente ao fármaco seja o máximo possível, e a gente quantifica isso a partir da área sobre a curva de concentração pelo tempo. Então, quando eu falo de fármacos que dependem da área sobre a curva, eu estou me referindo a essa curva, a curva de concentração pelo tempo. E alguns fármacos são bem conhecidos por terem eficácia relacionada à área sobre a curva, que é a exposição total do paciente ao fármaco, que é o exemplo clássico da vancomicina.